Sejam muito bem-vindas, bem-vindos então à nossa aula 3 desse desafio. Amanhã é a nossa última aula, nossa aula 4, a mais importante, porque a gente vai falar do impacto do digital na vida do seu filho e hoje a gente vai falar sobre erros que muitos pais e mães ainda cometem sem querer, sem perceber, com a melhor das intenções e que não podem mais cometer. Então, já vou fazer aquele convite de sempre para você que está aqui, que conhece alguém que também se preocupa com o filho, que também quer proteger e preparar o filho para a vida nessa era digital que não vai embora, que também quer e precisa transformar a tecnologia de vilão em aliado aí na sua educação, na educação dos seus filhos. Aproveita para convidar. A Sandy está aqui com a gente, como sempre. Sandy, se puder mandar aqui no grupo, no chat, o link, esse link você copia e manda aí para os seus familiares, para aquele grupo de escola, para aquela amiga que você sabe que também tá penando ainda, tá repetindo 1000 vezes a mesma coisa e não tá adiantando. E assim ela pode também aproveitar esse conteúdo que a gente está trazendo todo aqui, tá? A gente, nas duas primeiras aulas, já recebeu muitas mensagens positivas, assim, do tipo assim, finalmente eu encontrei alguém que tá falando disso, ou ai, abriu meus olhos, tô pensando diferente. Nossa, super me identifiquei com vocês, porque realmente, né, essa proibição, essa culpa não tá levando a nada, né? Então, a gente teve uma ideia, eu e o Márcio, uma ideia diferente hoje, para ajudar nesse movimento de fazer com que mais pessoas saibam e possam escolher esse caminho da educação, do desenvolvimento de consciência digital. A gente pensou em divulgar essas mensagens boas que vocês estão passando para a gente, ou aqui no chat do nosso grupo, ou individualmente aqui pelo WhatsApp, enfim, para a gente fazer com que mais pessoas vejam o quanto isso é relevante, o quanto isso é importante. Então, olha só, a gente está colocando no nosso Instagram trechinhos das aulas. Então, se vocês forem ver depois lá, já tem o trechinho da aula um, trechinho da aula 2. Sempre no dia seguinte a gente está postando um trecho da aula. E aí a gente quer estimular, incentivar você a comentar. Você pode comentar o que você quiser, quantas vezes você quiser, em cada post, ou só no que você preferir, sobre uma mudança na sua mentalidade, um aprendizado principal, algum sentimento, alguma palavra que ficou assim de cada aula. E o que que a gente vai pensou em fazer, eu e o Márcio? A gente quer escolher o principal comentário, o melhor comentário, assim, que a gente sinta que foi mais significativo de mudança, assim, para aquela mãe, para aquele pai que está ali comentando, para a gente premiar. E a gente quer premiar com uma sessão de raio-x. Essa sessão, que é uma sessão individual, de 1 hora, com o nosso psicólogo aqui, que é o nosso piloto mestre, que é super especializado em consciência digital, tem mestrado, tem livros publicados para ajudar você a guiar o seu filho ali, estando ele embarcado na nave ou não, tá? Então, fica esse convite para você comentar nos trechinhos das aulas aqui do desafio. Ainda vão ter mais 2 trechos, né? O da aula de hoje que vai pro ar amanhã e o de amanhã que vai ao ar na sexta-feira. E a gente vai deixar rolando até domingo. Então comentem lá e depois, até domingo, eu e Márcio, a gente divulga aí quem foi o vencedor desse prêmio que, olha, é muito bom, hein? Um raio-x 1 hora com o Vitor, nosso super psicólogo aqui. E Márcio, principal vamos fazer critério, uma recapitulação aí do que foi rapidinho as aulas um e 2? sim, e o principal critério que a gente vai utilizar para fazer essa análise do melhor comentário é o comentário que ajuda outras famílias também. Eu acho que você já percebeu aqui nesse tempo que a gente já teve junto, como essa é uma questão que realmente, além de te preocupar, me preocupa e nos preocupa também. E nos preocupa como especialistas que já ajudaram literalmente milhares de famílias. Não é uma questão secundária, não é um negocinho que vai diminuir, pelo contrário, esse digital só aumenta. Essas briguinhas, esses atritos que vai tendo, já falou 1000 vezes de novo, que vai cansando, vai também distanciando
É urgente essa causa que a gente está aqui. Então, a gente pensou nisso, de abrir os comentários ali no post, para você mesmo pensar, pô, realmente, o que ficou mais forte para mim? Para te ajudar. Aí estamos dando aqui como prêmio ali, né, para o principal, um raio-x com o Victor, que a gente comercializa isso em centenas de reais. E também estão fazendo isso, talvez principalmente, para te estimular, a colocar ali também para ajudar outras famílias. Caramba! Será que é normal isso? Todo mundo sofrendo, vendo. Ai, tá todo mundo viciado. É, não, verdade. Nossa, esse negócio é. E aí? O que está sendo feito? Entrando aqui na revisão, primeira e segunda aula, a gente já viu que só proibir não é a solução. Pelo contrário, só vai piorando, vai gerando mais afastamento, deixando os filhos mais vulneráveis, a família mais afastada. A gente viu também essa mudança de paradigma, entendendo que o mercado disse é só proibir, proibir, ou ainda, né, pais, por exemplo, fala que se preocupa demais, não é o caso, e a gente percebeu também que a culpa não é tua. Na real, a culpa, isso aqui é novo para a gente também. E a gente viu ontem, na aula 2 o caminho para esse novo mundo em que o digital não precisa e não pode ser ruim para tua família. Quantas horas por dia você mesmo ficou nesse negócio aqui? Quanto que isso aqui impacta na tua própria saúde, cara? A gente fala que a gente está sem tempo, correria, sem tempo. E quanto tempo a gente perde aqui? Será que se a gente não tem um pouco mais de consciência, que é o que a nave trabalha, a gente chama de consciência digital, se a gente não consegue, inclusive, ganhar mais tempo, evitar aquela infobesidade que a gente chama, sempre aterrado de informação e mais informação e parece estar sempre atrasado. O que a gente está tratando aqui é prioritário na vida. Impacta a nós e o seu filho em todas, não é exagero, em literalmente todas as áreas da vida dele. Impacta o relacionamento dele com vocês, com a família, no relacionamento dele com estudos e responsabilidades, relacionamento dele com os amigos, com a natureza, consigo mesmo. E olha, é cruel, é cruel o que a gente vê que está acontecendo aqui. Esse é o resumo das últimas duas aulas. Vamos já fundo aqui, bora, não temos tempo a perder para essa terceira aula. E olha, de início, eu falar sorrindo aqui, que essa é uma aula que você vai tomar carinhosamente, didaticamente, necessariamente, umas porradas. Tá? Eu já adianto isso. É necessário, tá? Que você agora tenha a valentia de se encarar também. A gente vai ver agora aqui nove principais erros que mães e pais como você, com a melhor das intenções, com o maior amor que tem pelos filhos, acabam cometendo no que diz respeito à relação do filho, da família, com esse mundão digital aqui. E ao cometer esses erros, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando e só piorando a situação. A gente vai ver 9 erros, e não é do nada esses 9 erros aqui. É a partir da nossa experiência em 7 anos ajudando milhares de famílias. Então hoje você vai tomar umas porradas, mas para o bem, com didática, com motivo, e a gente vai também. Você já percebeu? A gente tem muito depoimento, muitas mães, muitos pais, muitas crianças, a gente já mostrou aqui, né? Que é de 8 a 14 anos, eles mesmos dizendo se funciona ou não. Ao invés de eu estar falando aqui, a gente está trazendo depoimentos. A gente tem centenas. Agora, hoje aqui, a gente vai também trazer Hoje a gente vai trazer vários depoimentos curtinhos para ajudar nisso. Cara, tem porrada, sim, mas tem de fato solução. E são diversos depoimentos variados que a gente selecionou aqui para não deixar sombra de dúvida de que para você isso aqui também pode funcionar. Me dói, me dói.
Literalmente chega a me doer, assim. Ouvir de mães, principalmente de mães, pais também, principalmente de mães, que, ai, é fantástico a nave, maravilhoso, tô divulgando aqui o trabalho de vocês, obrigado, maravilhoso, mas para minha família, cara, para com isso. Vamos começar mostrando dois depoimentos aqui, fundamentais, já de início, vai. Primeiro da Tânia. Deixa eu não, compartilhar a matéria inteira aqui. Pronto. Quero, tenho interesse de quanto mais famílias tiverem conhecerem a nave e tiverem condições e oportunidade de participar, melhor, porque é um cuidado coletivo, né? Não é só a minha filha que precisa ter conhecimento e dos riscos e do uso adequado, mas se todas as outras crianças também estiverem no mesmo, com o mesmo cuidado, é bom para todo mundo. E agora, Alessandra. Aí eu mandei para o meu marido e falei, olha, lembra ano passado, quando eu te comentei que teve aquela fala do pessoal do Recanto na Exxon e tudo mais, então agora eles estão voltando, o programa vai abrir uma nova turma, e eu estou muito interessada, eu acho que a gente tinha que inscrever a Ana. Por quê? Porque era inclusive o que eu comentei com a Carol no dia que encontrei com ela pessoalmente, né? Aí eu virei e falei assim, nossa, Carol, eu acho que esse tema, ele está cada dia mais presente na nossa vida e não tem mais como querer evitar ou negar ou ficar fingindo que não vai acontecer nada, não, isso não é um problema em casa. Não, não é. Foi o que eu falei para ela. Eu falei, Carol, já faz parte do nosso dia a dia. E nós, pais, não crescemos com essa situação, nesse tipo de ambiente. E eu virei para ela e falei, Carol, eu simplesmente não sei o que fazer, porque eu não tenho conhecimento. E é justamente isso que o programa faz. Carol, antes de passar, eu falei que a gente vai Uhum. ter 9 erros aqui. Agora eu vou colocar um 10º. Um erro que você faz agora. Aline, por exemplo. Um erro que você faz agora é trazer o seu filho para assistir esse conteúdo aqui. Tá? Esse aqui, gente, que se você é filho, só saiba o seguinte: a nave não existe para tirar as suas telas. A nave existe para te dar mais liberdade. A nave é um programa legal demais, com crianças, com adolescentes, mais amigos do Brasil inteiro, em que você pode talvez entrar numa equipe, Casa Ar, Casa Terra, Casa Água, Casa Fogo, talvez, quem sabe você possa vir a ter, inclusive, um nave pet. Eu vou mostrar mais, amanhã principalmente, sobre como e por que funciona a nave. Mas agora, trazer o filho para assistir esse conteúdo é um erro muito grande. Porque agora aqui não é papo para criança, tá, pessoal? Agora aqui o papo é sério. Precisa ser muito sério aqui agora. Tá? Não é uma questãozinha secundária. Beleza? Então vamos lá, Carol. Valeu, valeu. Vamos lá, então. Bom, você já viu então que existe um mundo diferente, que existe uma vida melhor e que é possível chegar lá e que você tem condição de conquistar uma rotina tranquila, sem precisar tirar o acesso do seu filho ao celular, nada disso. Para isso, você não pode cometer mais nenhum desses erros que a gente vai listar aqui, né? Então, 9 para 10 aí, erros um você já falou. Bom, vamos lá. O primeiro, você já sabe. O primeiro é achar que só proibir, que só adiar um telefone celular na mão do seu filho vai resolver a questão e vai deixar ele protegido. A gente já viu isso bastante na aula um e na aula 2. Então, esse primeiro erro, eu repito aqui, o óbvio precisa ser dito. Talvez algumas pessoas não viram a aula um e a aula 2, mas quem participou já sabe que esse é um dos principais erros. Um outro erro vai para um caminho contrário, vai em achar que tá tudo tranquilo, que não vai acontecer nada e que seu filho só fica lá vendo besteira e tá bom, ou sua filha fica vendo coisas fofinhas e tá bom, e você não se importa e não quer se envolver. Por quê? Porque você não gosta daquele youtuber, você acha besteira
aquela rede social e a tua filha fazendo skincare e maquiagem e dancinhas e se comparando. Você acha aquele jogo super violento e você odeia. Aquele anime que fica só gritando, você não quer, então você não quer saber. Você não quer saber. Ele tá num grupo de WhatsApp lá, e você, ah, é o grupo WhatsApp da escola. É o grupo do WhatsApp da escola, tá tudo bem, deixa. Ele gosta dessas coisas, eu detesto, eu não gosto. E você não se envolve. Mas aí você não sabe quem tá influenciando o teu filho, quem tá educando o teu filho, que referências que ele tá tendo. E você não consegue, inclusive, direcionar para influências melhores. Imagina, um grupo de WhatsApp, ah, mas só tem crianças ali do sétimo ano, do ensino fundamental. Gente, vocês sabem o que rola nesses grupos? É cheio de figurinhas e de coisas preconceituosas. E os amigos acham bonitinho, engraçadinho. As crianças têm uma ingenuidade ali que eles não têm noção das coisas. Então você precisa sim saber. Rede social da sua filha, quem ela segue, quem segue ela, quantos perfis ela tem. Sim, ela provavelmente não tem só um perfil numa rede social, ela tem mais de um, provavelmente. Então, se envolva, chegue para entender ali um pouquinho mais do que o seu filho gosta, porque isso que vai protegê-lo. Então, não fique tranquila, não ache que nada vai acontecer. A gente faz uns anos já, foi acho que em 2022, a gente saiu na TV numa matéria com uma mãe que conheceu a nave, veio aqui pedir ajuda nossa, porque a filha dela só ficava no quarto, no celular, vendo vídeos fofinhos. Até um dia que ela foi ajudar a filha a sair do banho e a filha estava com uns cortes. Uns cortes embaixo do seio, filha pré-adolescente. Nem 13 anos tinha a menina. Que isso, filha? A filha começou a chorar e contou para a mãe que no meio daqueles vídeos fofinhos que ela via, começaram a aparecer algumas coisas, algumas más influências e ela não sabia o que fazer, ficou com medo e foi seguindo aquelas más influências. Então, eu sou uma pessoa otimista, tá? Eu não tô aqui falando do mal, eu tô sendo realista. Tô sendo realista. Essas más influências vão acontecendo aos pouquinhos e a gente acha que tá tudo tranquilo, então não acho que tá tudo tranquilo e se envolve. Vamos lá. Terceiro erro. Eu até colei aqui, ó, fiz uma listinha aqui pra não me perder aqui com vocês, ó. Terceiro erro acontece demais, gente. Falar que o filho só pensa nisso, você tá viciado, você vai ficar burro, você vai reprovar de ano, você fica o dia inteiro. O que acontece? Quantas vezes você fala isso? Muda o comportamento do seu filho ou da sua filha ou não? Provavelmente não muda. Não muda o comportamento, essa abordagem assim negativa, e te afasta dele. Por quê? Dele ou dela? Porque eles duvidam de você. Minha mãe tá errada, meu pai tá errado. Minha mãe tá falando que eu só penso nisso, mas eu não penso só nisso. As crianças menores são literais e os adolescentes são mais radicais, né? Minha mãe não me entende. E a criança menor fala: não, não, minha mãe falou uma coisa que não é 100% verdade. Então, para de dizer que ele vai ficar burro, que ele vai ficar viciado, ou que ele já tá viciado, ou que ele só pensa nisso. Quarto erro. Quarto erro é achar que os controles parentais dão conta. Você pode contratar o melhor controle parental de todos, além do Family Link. Você contrata o Custódio, você contrata Kaspersky, tal, e acha que isso é suficiente. Gente, não é suficiente. Não é. Primeiro que você não dá conta de acompanhar tudo o que ele está fazendo o tempo todo ali, no WhatsApp, no YouTube. Imagina a tua carga mental. Você tem tempo para isso? Deixa eu ver aqui o que meu filho pesquisou. Não dá, não dá. Te gera uma falsa sensação de segurança. Seu filho não se desenvolve e ele ainda vai usar abas anônimas, vai usar um aplicativo que você nem sabe que existe, que ele baixou lá e que você nem percebeu e que não entrou no controle. Inclusive, se você pesquisar no Google como instalar aplicativos de controle parental, você vai ver que vai aparecer mais referências sobre como desinstalar aplicativos de controle parental. E você acha que quem busca essas instruções? Os nossos filhos já, a gente tá ainda estão voltando, né, nessa era digital. Vamos, inclusive, colocar um depoimento aqui agora. São dois, na verdade. Primeiro, é um pai falando sobre essa questão de controles. Hum. E perceba, melhor da intenção que ele tinha. E já na sequência, vai entrar um menino de 12 anos, se eu não me engano,
falando também sobre a visão deles, dos nossos filhos, sobre essa questão dos controles. Olha só isso aqui. Opa. Aí. Ficava angustiado, aflito, ficava com raiva, né? Eu ficava frustrado comigo mesmo, porque eu dava castigo. Não vai mais usar o celular, não vai mais usar o tablet durante 15 dias. E aquilo me frustrava, porque, né, punir também não é algo legal, né? Dar uma punição para o filho. Então, e retornava sempre para o mesmo ponto da má utilização, da utilização inadequada, de não saber o que a criança estava utilizando, mesmo tendo controle parental, etc. E tal. Eu não sabia o que a criança estava. Eles arrumam uma forma de entrar no site se quiser. Hoje eu sou super tranquilo. O Bernardo aprendeu em paralelo, sabe? Com o João foi influenciando o Bernardo mais velho. Então hoje eu tenho plena tranquilidade que o João sabe como utilizar, quando acessar, o que acessar e o que não acessar. Mudou muita coisa, sabe? Eu acho que hoje o João é uma criança educada no uso do digital. Aqui antes, minha mãe ela botou um negócio chamado. Deixa eu mostrar aqui no celular. Chama custódio, que é só pra ver o que eu tô fazendo. Negócio. Ele vê o que eu faço, aí pra ter mais segurança. E antes eu ficava dando jeito de. Eu uma vez desinstalei o negócio, porque eu não gostava dele. Agora, que eu queria ficar 10 horas no celular, eu não queria que eu ficasse 10 horas no celular, né? Óbvio. Aí, eu sempre ficava bulando esse negócio, não gostava. E aí, depois que eu entrei na live, eu fui entendendo que a gente tem que maneirar, a gente tem que jogar uma. Só que a gente tem que ler alguma coisa, a gente tem que fazer algum esporte, jogar futebol, jogar vôlei, o que você preferir ali, sair um pouco da tela, mas também quando você tem esse tempo de tela, você tem que ter prazer naquilo, você não tem que ficar bravo. Porque antes, quando eu perdi uma partida, eu jogava celular lá na. Hoje a bateria dele tá toda ferrada, a gente ignora isso. Aí, depois eu aprendi que a gente tem que ser calmo, perdeu, mas na próxima se recupera. Eu acho que eu melhorei muito meu temperamento na hora de usar o celular e jogar e maneirar as coisas, sabe? E maneirar as coisas. É o que a gente está fazendo aqui com valentia. E além da polarização, de só proibir, ou deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar. A Carol já falou de 4 principais erros que a gente observou em milhares de pais, com melhores intenções, pais e mães. Quinto erro, olha, esse vai ser doído, mas é real. É fingir que não está vendo aquilo. Como assim, mas eu vou fingir que não estou vendo meu filho ficar tempo demais no celular? Eu vou. É. Quando a gente olha bem, é isso que acontece muitas vezes. Por 2 principais motivos. Primeiro, acaba fingindo que não é tão problema assim. Sabe que é? Sente a preocupação, sente o medo, sente a frustração, tem as briguinhas, mas se convence de que tudo bem, não é tão prioritário assim. Por quê? Porque eu já estou sem tempo. Já estou, nossa, cheio de coisa a fazer, me preocupar com isso agora também. Deixa rolar. E um segundo motivo, que a gente vê na prática, que muitas vezes a mãe e o pai acaba fingindo que não está vendo, porque, vamos colocar a mão no coração aqui, é conveniente em muitos momentos, não é? Não é conveniente que está ali na tela, tá ali quietinho, tá ali. E a gente não é extremista aqui, pessoal. Tem momentos em que tudo bem você usar mesmo para você ter um momentinho, mas tem que ser consciente isso. Não é fingir que não está vendo isso. Esse é o quinto principal erro, que possivelmente em algum momento você está cometendo também. E aí isso te deixa mais nervosa, mais nervoso, e aí depois quando você vai atuar, tentar resolver a situação, acaba só piorando. Sexto erro, esse aqui é hashtag na real aqui também, né? É muito fácil apontar o dedo para fora, não é? De que o filho está usando muito, de que o marido está usando muito, de que as big techs têm que mudar isso aqui, que os governos estão demorando para proibir aqui também no Brasil, aqui. A gente já na primeira aula falou bastante sobre isso, né? Proibição das redes sociais. Já não vamos entrar nisso aqui. A questão agora aqui tem a valentia de olhar para dentro. E eu? Como é que está o meu uso? Como é que está o teu uso? Você já é mestre?
É tudo maravilhoso? Você não sofre ataques aqui da... Deixa eu pegar os vilões aqui. Você não sofre ataques da impulsividade de vez em quando? Não sofre? O vício, que a gente tanto fala dos filhos, ele não pega você de vez em quando? A própria ansiedade, não aparece aí? A comparação não te ataca em nenhum momento? Esse aqui é o sexto erro, de só querer apontar o dedo para fora. E aí, ele leva demais ao sétimo erro. O sétimo erro, olha, ele é ainda mais compreensível assim para mim, sabe? Mas é um baita de um erro. Ele tende a acontecer já no estágio que você está entrando agora aqui, em que você já está tendo acesso a esse conhecimento, você já está conhecendo a nave, falando, caramba, esse negócio aí é bom, tal. Tende a acontecer agora, mais principalmente você entrando, que é o quê? O sétimo erro é deixar com que a sua ansiedade acabe com o aprendizado do teu filho. Vou falar de novo. Esse é o comum demais. Quando a mãe e o pai deixam com que a própria ansiedade acabe com o aprendizado do filho. Então, vamos supor, teu filho embarcou na nave. Cara, que top. Pronto. Agora tem acesso a esse conhecimento, a esse ambiente, eu já vou falar mais disso amanhã, esse ambiente seguro, para que ele possa desenvolver essa consciência, fazer um uso mais equilibrado, mais seguro, mais consciente ali do digital. E aí, a mãe e o pai quer que... Não, mas é para ontem e tal, aqui. Cara, qualquer processo de aprendizagem, para aprender a andar. Quantas vezes que a gente cai para aprender a andar? Imagine, então, num processo de aprendizagem como esse, de enfrentar esses vilões aqui, de enfrentar os mecanismos de vício, de enfrentar os empurrõezinhos que a gente viu ontem que existem. Então, esse é o sétimo erro que é muito forte. Quando a sua própria ansiedade acaba atrapalhando o processo de aprendizagem do seu filho ou, minimamente, acaba deixando o seu próprio filho ainda mais ansioso. Oitavo erro principal, que a gente vê em milhares de pais e mães, é pensar, e olha como esse já é de um nível de consciência mais alto. A gente está na terceira aula, a gente está aumentando esse teu nível de consciência, para você ter mais clareza. Olha esse oitavo erro aqui, nível de consciência bem mais alto. O erro é o seguinte, é pensar em tempo de tela como a principal questão. Se a gente falasse isso para você lá no começo, em primeira aula, você fala que absurdo. Como assim? Porque tem que tirar das telas. Agora eu acredito que você já está elevando o teu aprendizado aqui, já está percebendo que, cara, é verdade. Esse digital só aumenta e realmente. Tempo de tela é importante, principalmente quando está no estágio, como possivelmente está na sua família. Pelas respostas, a gente teve quase 1.300 respostas. A maioria dos filhos de vocês fica mais de 5 horas por dia nas telas. É tempo demais. Agora, o tempo de tela não é o principal. E se você foca nisso como principal, cara, por experiência aqui, você acaba piorando só ainda mais o tempo de tela, que vai gerando briga. Teu filho não tem conhecimento, não tem consciência, só quer mais e mais e mais e mais. Então esse é o oitavo erro, de só focar em tempo de tela como o principal. E agora, o nono erro, esse é doído pra caramba. Você não está preparado para ele agora. Esse nono erro aqui, eu vou falar um pouco mais no final. Por hora, deixa eu fazer a revisão aqui dos 8 primeiros que a gente falou. O nono é pesadíssimo e é muito real, necessário. Primeiro que a Carol falou, já falou em outras aulas, achar que só proibir, só adiar é a solução. Não, essa não é a solução completa. Segundo, achar que está tudo tranquilo, não se envolver, nunca vai acontecer comigo, até que a gente vira caso de matéria de TV, que sim também pode acontecer comigo. Caramba. Terceiro principal erro, falar que o filho só pensa nisso, que está viciado, terceiro principal erro. Quarto, acreditar que só controle parental, ficar microgerenciando ali, tira a tua paz, mas que vai resolver. Quinto principal erro, fingir que não está vendo aquela situação ali, tudo bem, deixa rolar, inconveniente, não é uma prioridade agora,
Baita erro. Sexto, só apontar o dedo para fora, para o filho, para as big techs, para o esposo, para a esposa. Sétimo, pensar em deixar com que a sua própria ansiedade deixe seu filho ainda mais ansioso. E o oitavo principal, que a gente já trouxe agora aqui, é só pensar em tempo de tela como a principal questão. Não é a principal. O nono eu falo um pouquinho mais para frente, Carol. E qual o problema em não parar de errar? Né? Até eu vi os comentários aqui, nossa, eu tô errando, outra, eu tento, mas meu filho não me ouve. Pois é, acontece. Deixa eu contar uma história para vocês antes. Vocês sabiam que existe o Dia Internacional da Internet Segura? É um dia especial, mundial, que acontece mundialmente, começou no Reino Unido, há 10 anos, se eu não me engano. A gente participa todos os anos, desde 2021, do Dia Internacional da Internet Segura, com ações aqui no Brasil. E lá em 2021 ou 22, eu não me lembro, numa das primeiras vezes que a gente participou, teve uma das principais mesas, era assim, ó, e sobre internet segura, né? Como deixar seu filho mais protegido aí nas telas, lá em 2021, imagine. E a resposta não era o melhor aplicativo de controle parental e nada disso. Então, teve uma especialista que veio, que eu admiro muito, que nem tem livros traduzidos para português. O nome dela é Martine Glenthorpe, ela é da Austrália, ela tem 7 filhos, ela é especialista em bem-estar digital. Imagina o laboratório dela, né, na casa dela, 7 filhos, todos meninos. Ela estuda e testa, né, ao mesmo tempo ali, com todas as idades. Faltaram umas meninas ali para ela testar, mas enfim. E ela, na mesa, ela falou: gente, a principal questão que você precisa responder é a seguinte: como o seu filho te escuta hoje falando sobre esse mundão digital aí? Como o teu filho te escuta falando sobre tecnologia, sobre esse mundão digital? Será que ele te escuta assim como um fiscal, ou como um dinossauro, ou como uma pessoa zen que não tá nem aí? Ou, né, alguém, uma mãe, a chatona, a chata, mãe chata, o pai policial que quer confiscar as coisas. Como é que ele te escuta? Porque é importante para eles, eles são de outra idade, de outra geração, eles já vivem nesse mundo. A tecnologia, eles nasceram com a tecnologia. Eles é importante para a vida deles. E como é que você vai conversar com alguém que não dá importância, não dá relevância para aquilo que é bem importante para você, que você já nasceu com isso, que você não sabe viver sem? Aí o que acontece? Quando o seu filho corre um risco, e lembra que é um debate do Dia Mundial da Internet Segura. Quando seu filho correr um risco, ele não vai te procurar. Se ele só te escuta como o policial, a fiscal, a chata, não vai. Por quê? Porque ele tem medo. Ele tem medo de perder o celular, de levar um castigo, de apanhar, sei lá, de te decepcionar, de perder o seu amor, talvez. Vai falar, puxa, minha mãe falou, ela não gosta e aí aconteceu esse problema. O que que ele vai fazer? Se ele é uma criança menor, tem mais ingenuidade, ele vai tentar resolver sozinho porque ele acha que ele consegue, se ele é adolescente, ele tem mais medo e também acha que é mais otimista, vai tentar resolver sozinho. Ele vai buscar outras fontes para tentar resolver algum problema qualquer que aconteça com ele. E esse problema pode aumentar, pode aumentar. E ele vai cada vez mais escondendo mais, escondendo mais. Então, esse diálogo entre vocês é fundamental. A questão ali do cerne do debate era esse: como que seu filho te escuta falando sobre esse mundão digital? Então, você já está entendendo aqui qual é o problema em não parar de errar. Aliás, o Dia Internacional da Internet Segura esse ano, agora dia 10 de fevereiro, semana que vem, e o tema desse ano é justamente a inteligência artificial. Inteligência artificial, perigos e riscos? Não. Inteligência artificial, um uso seguro, smart, esperto, consciente, digamos assim, traduzindo livremente aqui, e em controle, controlado, tá? Esse é o tema do Dia Mundial da Internet esse ano. Então, o que acontece se você não parar de errar? Você afasta seu filho e ele fica vulnerável. Ele continua vulnerável. Ai, Carol, mas entendi. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu tenho medo,
eu não vou ter apoio em casa, meu filho vai achar estranho eu querer saber das coisas lá na casa dele, as coisas de internet, as coisas de YouTube, que ele nunca quis saber nada, agora eu quero saber. É. Ah, meu marido vai achar que é mimimi, que eu tô sendo frouxa com meu filho, que eu tô deixando agora. Gente, você já entendeu. Você tá aqui, você já entendeu. Então agora você sabe, você tem essa responsabilidade. Agora precisa mudar. Não deixe seu filho ficar vulnerável e afastado de você. Não deixe, tá? Exato. E é uma questão, meu Deus, assim, que ao mesmo tempo que é urgente, é a longo prazo. Que mundo que o seu filho já vive e vai viver? Vai ser com menos digital? Que a gente Não vê é vai. doído, né, Carol? A gente já há 7 anos trabalhando com isso, com o custo que tem não agir. De lá na frente olhar para o filho, pensar que não agiu. É real isso. A gente vê aqui, na prática, do que acontece no cérebro da criança, com as emoções, nas relações dele. É doído quando a gente escuta uma mãe falando: olha, eu demorei para agir. Eu, eu quero trazer aqui um. E assim, pessoal, pra gente, até eu e a Carol, antes de entrar aqui na aula de hoje, a gente pensa, puxa, é uma aula que precisa, né? Precisa, mas a gente, eu acho que você já está conhecendo a gente aqui. Meu Deus, a gente é muito mais da alegria, de estar rindo, que educar é com alegria, como a gente trabalha com as crianças, adolescentes, que a gente vai falar, inclusive amanhã, principalmente, sobre isso. Mas, cara, é sério o negócio. É muito sério o negócio. Quanto vale? Qual que é o melhor, quanto que é o custo da saúde do seu filho? Meu Deus do céu. Como um todo, saúde física, caso que a gente saiu na TV, menina se automutilando, saúde mental, emocional, quem está educando ele, os youtubers mais assistidos no Brasil. Agora, o que eu falei no comecinho, essa aula aqui tem um monte de porrada, mas também a gente trazendo depoimentos. Eu falei, cara, é real isso aqui. E Márcio, Carol Nave, obrigado por esse choque de realidade. Realmente eu precisava. Estou na correria que não tinha me tocado, talvez, não sei, que realmente todo mundo fala diferente. E agora mostrando aqui depoimentos de que realmente, puxa, que bom que tem esse suporte aqui. Deixa eu mostrar o depoimento aqui da Michele, para você ver o senso de equipe que é necessário. Ao tirar esses erros que a gente está falando aqui e construindo mais conhecimento junto. Deixa eu mostrar aqui da Michele, ó. Márcio, sabe o que eu tava pensando enquanto a gente põe os depoimentos? Amanhã a gente vai explicar mais sobre a nave Consciência Digital, que é o suporte completo que a gente tem para as crianças e para os adolescentes de 8 a 14 anos, envolvendo os pais, né? Porque isso é importante. Mas eu pensei da gente divulgar de novo aqui as aplicações antecipadamente para quem já tem interesse ou para quem já tem certeza que quer embarcar na nave e já aplicar. Então, de repente, pedir para a Sandy mandar o link das aplicações hoje, até porque se você está aqui hoje ao vivo, então você já está demonstrando que você é uma mãe mais dedicada, você já está com esse nível de consciência mais elevado. E a gente sempre incentiva, né, a melhor decisão, que pode ser não embarcar na nave agora, não sei, mas para incentivar, a gente gosta de dar aceleradores também para as primeiras famílias que embarcam na nave. E esse ano a gente tem um presente assim, para os primeiros que é muito diferente, que é muito legal, que a gente está muito feliz, que é o ingresso para um evento presencial que a gente vai fazer esse ano, mais para o segundo semestre, ainda sem muitos detalhes, mas faz tempo que a gente não faz um evento presencial assim, e a gente quer conhecer vocês, ter oportunidade de dar um abraço, de ter uma conversa assim, olho no olho. Então, quem embarcar primeiro na nave, e aqui hoje, a gente vai abrir oficialmente amanhã as aplicações, mas se você está aqui, se você já tem vontade, já aproveita e aplica, porque aí você pode aumentar suas chances de ganhar esses aceleradores, né? Então, um deles é um ingresso para o evento presencial da nave desse ano, e o outro
É o raio-x, gente, o raio-x que é muito valioso, que é com um psicólogo super especializado em consciência digital, que tem mestrado, tem livros publicados, que é o nosso diretor educacional aqui na nave, o Vitor Visoc, tá bom? Então, esses são os aceleradores. Se você já tem interesse, ou se você já tem certeza, se você já conhece a nave há alguns anos, alguns meses, já participou de outros eventos, já ouviu, já sabe como funciona, é indicado por algum amigo, alguma amiga sua que tem filhos na nave, então aproveita e já aplica agora com antecipação. E aí, enquanto isso, a gente segue aqui para os depoimentos e você fica com esse benefício aí de aplicar com antecedência hoje, que amanhã a gente vai abrir oficialmente. E amanhã também tem muito conteúdo, viu? Mas a gente vai explicar também a metodologia nave mais a fundo. Márcio, obrigada. Valeu. Quebrei aqui o protocolo. Boa, boa. Mas é isso aí. Amanhã a gente vai explicar como exatamente e por que funciona esse Funciona. suporte, né, da nave. E sobre o Victor, que conduz o raio-x, acho que é importante ressaltar aqui também. O Victor, por exemplo, pessoal, já prestou serviços de consciência digital para o Google, para a Meta é o Facebook, né, que mudou de nome. Google, Meta, SaferNet Brasil, Educamídia, etc. Acho que é importante você ter essa consciência também, junto ao ver esses depoimentos, que a nave a gente está no nível de educação literalmente do primeiro mundo. Desde a nossa história, né, de ir para a Suíça, Noruega, Dinamarca, os profissionais que a gente tem junto com a gente aqui hoje, a gente ainda não tem tantas famílias aqui dentro, né? Bom, quanto que é muito, quanto que é pouco, né? Mas pensando em milhões e milhões que precisam dessa ajuda, né? Hoje a gente já tem um grupo muito mais seleto, mais exclusivo, justamente por ser de fato um programa completo de primeiríssima qualidade, né? Inclusive, esse é um outro benefício gigantesco em você embarcar na nave e ter acesso a esse ambiente aqui também, nesse network de outras mães e pais também comprometidos, né, com essa educação de primeira qualidade e urgente, né, para os momentos atuais. Vamos ouvir a Michelle aqui. Olha, perceba o senso de equipe que ela vai falar aqui, que é fundamental você ir construindo na sua família. Vamos ouvir a Michelle. Ela estudava, mas abria mais uma aba para ver o que ela queria, os desenhos, os animes, né? E eu falei assim, gente, eu comecei a proibir. E eu falei assim, filha, não é por aí. Então, eu comecei a me comportar aquilo que eu aprendi, né? Falei assim, ó, não dá, vamos parar por aqui, não dá para você ver mais, né? Eu comecei a perceber que, assim, em vez de eu me aproximar dela, né? Eu estava me afastando e ela se afastando de mim. Ela se trancava no quarto, não queria conversar sobre o assunto, e eu percebi que, assim, a minha relação com ela de antes já não estava igual, né? Então, assim, puxa, não é por aí o caminho de... Será que proibir vai dar certo, né? E aí eu comecei a buscar informação, pensei, olha, deixa eu ver como que funciona, né? Pensando para a Melissa, né? Uhum. E para ela, assim, no comecinho foi tão... chamou tanta atenção. Ela começou, mãe, eu tô falando com crianças do Brasil inteiro, e é da minha idade, e curte as mesmas coisas que eu gosto. Aí eu fui percebendo ao longo do tempo que, assim, ela começou a conversar mais comigo, voltar, né, o nosso relacionamento de mãe e filha. Quando eu chamava a atenção dela, assim, corrigia alguma coisa, eu vi que ela estava mais tranquila, ela ouvia mais, coisa que não acontecia isso antes, né? E ela começou a ficar mais proativa. Filha, eu preciso que você me ajude. Eu não precisava ficar repetindo, ela vinha, ela já se achegava, já começava a me ajudar. Então, o que está acontecendo, né, com ela, né? Fora que, assim, trouxe também informações para nós, uma via de mão dupla, né? Então, depende de mim, depende dos pais também, né? Do meu esposo. A gente foi, assim, mudando o ambiente. Foi incrível,
incrível, assim, a transformação. Então, a gente esperava que fosse só a Melissa, né? A mudança. E a mudança ocorreu em nós também, né? Legal. Agora, antes de eu mostrar o depoimento da Silva, eu só quero responder um comentário aqui que perguntar no chat se a nave vai ser um valor pago. Naturalmente que sim. A nave ela tem um valor bem elevado. Tá? Hoje a gente faz palestra também corporativa. Uma palestra minha a gente comercializa R$ 18.000. Então a nave não tem esse valor, naturalmente. Mas sim, a nave é realmente algo de primeiríssima qualidade. Tá? Agora, essas aplicações, elas não têm nenhum custo. Tá? Então, tem interesse, quer, aplica. Aplica que alguém da nossa equipe vai também entrar em contato com vocês. Tá? E também, eu já respondi aqui no chat, uma mãe falando que eu apliquei, mas não fizeram contato comigo ainda. Aplicou ontem. Vão, independente se é aprovado ou não, vão sim fazer contato com você, tá? Eu só peço um pouquinho de paciência que a gente está recebendo agora mais aplicações. Vamos ver agora aqui o depoimento da Silvinha, também resgatando essa confiança aqui. E perceba a primeira frase que ela vai falar aqui que é importante. Foi proposta da nave também, que a família tenha essa participação, que a nave sozinha não vai fazer milagre, ela vai dar um norte, né? A bússola lá, né? Então hoje eu consigo ser bússola. E a nave serviu muito para mim também, porque eu era GPS, controlava tudo. Hoje eu já consigo mostrar para ele, né, que a gente precisa entrar em conjunto, que existe uma família fora das telas, existe passeio fora das telas, existe livro, existe um mundo fora das telas, né? Precisa participar. E hoje ele já consegue fazer isso. Ele já consegue, eu chamo para sair, antes ele não ia. Ah, não vou, é chato, não quero participar desse programa. Hoje ele já sai com a gente, já vai para o cinema. Ah, a gente fez uma caminhada domingo passado. Vamos fazer uma caminhada, toda a família? Todo mundo pôs roupa de esporte. E ele foi pela primeira vez, andou de bicicleta, depois de meses que a bicicleta dele estava parada. Ele levou a bicicleta, nós andamos de bicicleta, ele fez exercício, coisa que antes ele não faria. Não faria, nada fazia ele sair daquele quarto, nada fazia ele sair do celular. Então hoje ele com a nave ele consegue saber que existe um mundo virtual sim, mas existe a vida real, que é a família, são os amigos, que é o passeio. Nós somos cristãos, que é a igreja. Antes ele não queria nem para a igreja, porque ele não queria largar o celular, porque a igreja não pode usar celular, hoje ele já vai, ele já deixa em casa. Então, essa evolução do Pedro, eu agradeço a nave. A nave sozinha não faz milagre. O óbvio tem que ser dito aqui também. A nave não é uma terceirização da responsabilidade. E isso aqui também vale como um principal erro que a gente vê pais e mães fazendo, que é terceirizar a responsabilidade por digital. A gente vê, vai em restaurante. Quantas famílias que a gente vê a criança ali afundada no celular? E aí depois, aí todo mundo aponta, olha ali, a viciada no celular, esse digital, é. Mas não é a própria família que está usando o digital como uma chupeta ali para a criança? E aí depois aponta o digital como o grande vilão? O nono principal erro, atenção, esse é doído, hein? É doído, mas é necessário você ouvir agora, se você quer o teu filho mais protegido, mais preparado para a vida nessa era digital aqui. E eu, além de falar ele, eu vou também trazendo também, e aqui depoimentos mais curtinhos, para ir dando a porrada, mas para mostrar que, cara, isso aqui é só para dar um chacoalhão, mas está tudo certo. Olha aqui, tem solução esse negócio, tá? Vamos lá. Primeiro, esse erro é o seguinte: são as desculpas bonitas. Eu estou chamando de desculpas bonitas. Vamos ver exemplos delas aqui? Olha, eu realmente adoraria poder dar uma educação dessa para meu filho. Vejo realmente a necessidade, maravilhoso, tudo perfeito, mas pelo que eu estou vendo, tem ali as aulas para ele, mas também tem coisa para a gente. Então, olha assim, adoraria, mas eu não tenho tempo. Uma desculpa bonita, né? Não tenho tempo. Olha aqui quantas vezes que a Elaine
vai falar a palavra apoio nesse vídeo aqui. Conta, apoio, apoio. A nave tem sido importante, né, para a gente no sentido de trazer muitas informações, né? A nave não é só a criança embarcada, né? A criança apenas as atividades semanais. A nave é um apoio constante para os pais, né? Então a gente recebe né, informações do que está acontecendo, como foi a questão do Felca, né? Então vem ali, né, reportagens, vem apoio, vem plantões, né? É um programa completo, né? Que não atende só a criança e o adolescente que estão ali, né, fazendo as atividades, mas que tem todo esse lado de cuidado e de apoio aos pais. Então os pais também são envolvidos, eles são estimulados, a gente recebe materiais semanais do que vai acontecer. Então a atenção, né, é para todos, né? Não é um apoio direcionado a quem está ali, né, sendo o objeto, né, de necessidade, porque a família precisa, né, desse apoio. Desse apoio. Então, sim, no caso da nave, por exemplo, e a gente vai falar amanhã, tá, pessoal, em detalhes aqui sobre a nave para quem ainda não conhece. Então, tem sim o apoio ali direto, semanalmente, para as crianças de 8 a 14 anos, e tem o apoio, o suporte para a mãe e para o pai. Olha, ser ocupado é diferente de ser produtivo. Ser ocupado é diferente de ser produtivo. O que acontece hoje, com a melhor das intenções, é a mãe e o pai na correria, sem tempo, só que, na verdade, não está sendo produtivo. Quando, se você respira um pouquinho, se você tem um direcionamento, um apoio, um conhecimento, você ganha tempo. Além de tirar aquela preocupação, aquelas briguinhas diárias que vão desgastando, tirando tempo, deixando mais sensação de não ter tempo. A direção é mais importante que a velocidade. A gente está vendo 9 erros aqui, mais comuns. Eu poderia dizer outros também, né, Carol? Que a mãe está ali, velocidade, na correria, mas indo no caminho errado. Então, para com essa desculpa bonita, se for o seu caso, de não tenho tempo. Aí a outra também desculpa bonita é de que o meu marido não vai querer. A minha esposa, que a gente é separado aqui em casa, que não vai querer, que não é uma prioridade agora. Na boa. E aqui, eu posso estar errado, tá? Mas eu vou falar pela minha experiência, de quem já está trabalhando aqui, já ajudou milhares de mães, de pais, talvez como você. Não é uma decisão para ser delegada, sim. Se é você quem está elevando o seu nível de consciência aqui, dos riscos reais que existem, e além dos riscos, oportunidades também, vamos focar nisso aqui também, mas os riscos reais, urgentes agora aqui, se você já tem esse conhecimento, essa clareza, talvez é o momento de você tomar um pouco mais a rédea. Olha, agora eu preciso que você confie em mim para proteger. Além de preparar para proteger o meu filho, nosso filho, agora, nesse momento, eu preciso que você confie em mim. É um investimento alto, mas é um investimento que ele é prioritário nesse mundo em que a gente já está aqui 5 horas, sabe quantas horas por dia, todos nós, nesse negócio que só aumenta. Eu preciso que nesse momento você confie em mim. Eu vou colocar aqui o depoimento do Sandro, bem curtinho. Sandro, que está dizendo de um pai, e o Sandro, ele é procurador da Justiça do Consumidor. Procurador da Justiça do Consumidor. Se alguém marcar essa nave e não gostar, será com ele que você quer falar. Olha o que ele, que já está embarcado, o Sandro, que há 3 anos e pouquinho. Enfim, olha o que ele tem para falar aqui. Sandro. Se eu fosse dizer alguma coisa para os pais, eu diria só uma expressão: permita-se, permita-se, só isso. Então, aceite a experiência para você sentir como eu fiz. Eu não lembro como é que eu tomei conhecimento, acho que foi pelo Instagram que eu tomei conhecimento de vocês. E achei alguma coisa me chamou a atenção, né? E eu, então, conheci
e me permitir conhecer mais e aprofundar. E hoje eu sou muito satisfeito. Eu não consigo nem imaginar o Vitor parando com a nave. Agora eu quero apontar uma outra também, que eu chamo aqui de desculpa bonita, que a gente ouve muitas vezes. Ah, mas é que a agenda do meu filho já está muito lotada agora. Meu filho já está sem tempo. Que, por um lado, é doído para mim ouvir isso. Cara, que crianças, pré-adolescentes, adolescentes, com agendas, puxa, tão ocupadas quanto a nossa. Agora, nesse tempo que ele tem livre, quantas horas que já está ficando no celular? Para falar que ele não tem tempo, que não é uma prioridade na agenda dele. E esses minutinhos que seja, que não são minutinhos, mas que são minutinhos que ele fica no celular, como que isso impacta em todas as outras horas da semana da vida dele? É vilão ou é aliado na vida dele? Aí, mas é que ele já faz psicólogo. Olha, gente, a gente tem recebido muita demanda, inclusive, né, Carol, por psicólogos, e eu tenho admirado muito isso, com uma humildade desses psicólogos, de ver que realmente nós, psicólogos, também estamos desatualizados. Olha Sim. o que a Ede, que é psicóloga, olha o que ela fala aqui. Muito bom, sabe? Porque direciona, porque às vezes a gente quer saber, a gente não sabe nem perguntar direito, né? Eu digo, eu sou psicóloga clínica, normalmente assim, eu deveria saber, né? Mas com filho, a banda toca tão diferente, né? Tem a nossa ansiedade também, né? Tem as nossas dificuldades que batem. Então, foi muito bom aquela segunda, porque a gente vai entrando de um jeitinho, que é também sem pressão, sabe? Sem imposição. Agora a gente vai ter que conversar, né? Então, quando vocês dão as dicas das perguntas, de como a gente pode acessar os conteúdos que foram dados, ou saber deles alguma coisa, facilita demais. Demais. Isso para mim, é muito importante. E aí, antes de te passar, Carol, você contar aquela historinha legal, tem uma última que eu também vejo desculpa bonita, que é o seguinte: o meu filho não vai querer. Meu filho, olha, Márcio, sem nave, eu por mim, cara, tava embarcado já. Eu por mim, sim, vamos, filho, você precisa aprender isso, mas meu filho não vai querer. Cara, sim, alguns pontos aqui, né? Vamos falar entre nós aqui. Primeiro, você vai ver amanhã muito forte isso. Como você já viu depoimentos ontem das crianças que não queriam embarcar e estavam falando aqui que nunca mais quer faltar uma nave. Você já viu ontem vários depoimentos disso. Como realmente eles começam a gostar desse negócio. Mas agora, aqui entre nós. Se meu filho está doente, ele precisa ir no médico, mas ele não quer ir no médico. Ele não vai porque ele não quer ir. Está precisando de um dentista, mas ele não quer ir. Então, não vai. A nave não tem toda a estrutura que tem. Essa educação que a gente está falando, muito além de nave, né? É que hoje a nave é a única que a gente conhece nesse sentido, né? Não tem toda a estrutura que tem para ser um passatempo para o seu filho. Que ele goste, para mim, como educador, é essencial, mas acima de tudo, é para acabar com problemas e para evitar tantos outros problemas. A gente não pode deixar uma decisão desse tamanho, puxa, nas mãos de uma criança ou adolescente que nem conhece, nem sabe o que é ainda a nave. E depois a gente tem todo o sistema de introduzir para ele o que é a nave. Então, na boa, isso também a gente percebe assim, é também uma desculpa. É uma desculpa de não conseguir pegar e assumir a responsabilidade e tomar uma decisão. Carol, por favor. Deixa eu só mostrar aqui. Eu sei que a gente já mostrou ontem depoimentos das crianças, mas eu quero só mostrar mais um aqui de uma mãe. Vou mostrar da Isa aqui, que vale a pena aqui. Sim. É curtinho também. E aqui, ó. Para embarcar nessa, porque essa nave é bem sensacional, é envolvente, é diferente sempre. Ela fica empolgadíssima. Até esses dias eu queria até mudar ela de horário e ela falou: não, 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 a minha casa é um dos meus parceiros, eu não posso mudar de jeito nenhum. Envolveu bastante a Heloísa e ela curte muito. Então, eu falo pro pessoal: pode trazer seus filhos, que eles vão aprender brincando e vão ter consciência digital sem nem perceber que estão aprendendo, né? Como se estivesse num jogo mesmo, né? Eles estão
mudando de fase, passando para fases mais difíceis e estão com consciência, com amadurecimento, maturidade, tá bem divertido, e diversão, né? Que eles adoram. Carol. Que legal, a Elo, eu lembro, ela tava em aeroporto e pediu pra participar, e não foi só ela, né? Tipo, em aeroporto, viajando, tal, conexão. Ah, eu vou participar daqui mesmo, posso, pelo celular? Pode. Muito legal. Vou deixar pra contar a história que você comentou amanhã. Amanhã. E amanhã vai ser um dia muito importante. É a aula mais importante de todas. A gente vai falar sobre o impacto do digital na vida do seu filho. Vai ter muito conteúdo, vai ser mais dados, mais pesquisas, mais riscos, vamos falar de mais perigos e de mais soluções. A gente vai trazer dicas práticas, técnicas da nave. E quem vai trazer essas dicas técnicas da nave não serei eu, nem o Márcio. A gente vai botar os navegantes para contar para vocês dicas práticas de cada casa da nave. Amanhã vocês vão descobrir tudo isso. E a gente vai apresentar, obviamente, a nave Consciência Digital, que é esse suporte completo que a gente tem para as crianças e para os adolescentes. Você vai saber tudo o que você precisa saber na aula de amanhã. Então, não esquece de comentar nos trechinhos das aulas, da aula 1 e da aula 2, que já estão lá no Instagram, sobre o seu sentir, sobre o seu aprendizado, sobre essa tribo aqui que a gente está aqui. Encaminha também para outros conhecidos, para suas amigas, para que eles também vejam que esse caminho da educação é, para mim, a única solução, tá? Então, obrigada pela presença aí de cada um de vocês. É, acho que não deixei tão claro, né? A gente fez um desafio para quem não estava no começo de fazer um comentário nos nossos posts do Instagram sobre seus principais aprendizados, sobre suas principais mudanças de mentalidade aqui ao longo do desafio. E quem fizer um melhor comentário, que a gente acha que vai ajudar ainda mais famílias, a gente, eu e o Márcio, até domingo vamos escolher e vamos premiar com um raio-x especial aqui da nave para você, que é uma sessão individual de 1 hora para você, seu esposo, sua esposa, quem te ajuda na educação do seu filho aí, ajudar nesse desenvolvimento de consciência digital. Quero agradecer a dedicação e a atenção de cada um de vocês, parabenizar o fato de vocês estarem aqui ao vivo. Ó, vocês já são pais e mães diferenciados. Muito obrigada, obrigada, Márcio, Sandy, e até amanhã. Legal. Excelente, Carol. Sandy, pode mandar de novo aqui o link de aplicação também, pessoal pedindo ali. E, gente, então, reforço o que a Carol falou aqui, parabéns por estarem aqui, e amanhã vai ser bom demais. A gente, inclusive, aprender com eles, são muito mais agilizados que a gente. Bom, os navegantes, como a gente chama os nossos alunos, né? Os navegantes, ali, de 8 a 14 anos. Legal? Até amanhã. Boa noite, Carol. Boa noite aí para você que nos acompanhou também. Valeu. Oi, gente, Juliana e Gilmar aqui. A gente está falando da Bahia. Nós temos duas meninas, uma de 11 e outra de 5 anos. E, como todos vocês, a gente estava preocupado com toda essa dinâmica do uso da internet, né? Que é esse campo aí, muitas vezes minado, que a gente fica preocupado de onde é que as crianças estão andando. E que eu posso dizer que a jornada que a gente fez com a Carol e o Márcio foi incrível. A gente compôs uma turma muito bacana de pessoas que trocaram muita informação e também muito acolhimento sobre essa temática. E através das aulas, das dicas práticas, né, a gente pôde obter muitas ferramentas para lidar melhor com esse assunto. Então, assim, o que era motivo de muito estresse, de briga, acabou ficando muito mais tranquilo, porque a gente começou, eu pelo menos comecei a perder alguns medos, né, e a entender melhor esse novo jeito de criar os filhos, né, porque o digital tá aí, a gente não pode fugir, ao mesmo tempo a gente tem que ter um certo controle, mas tem que se conectar com a criança.
saber se comunicar para poder lidar com todos esses desafios. Então, assim, a Carol e o Márcio são incríveis, muito didáticos, muito acolhedores, muito animados, e foi muito bacana fazer esse curso com eles. Acho que o grande diferencial também era a questão de tratar o digital, né, a internet, como uma ferramenta, né, de conhecimento. E o que me chamou muita atenção foi o lema do curso, né, mais bússola e menos âncora. Ou seja, a gente não ensina, a gente vai dando os caminhos, as orientações, e o caminho quem faz são eles. É isso. Recomendo muito esse curso. Super, muito bacana.